Amém, né? Glória a Deus. Vamos dar continuidade à palavra, né, da semana passada. Eu falei que o Senhor ministrou ao meu coração sobre 2 recipientes, né? Uma foi o vaso, né? E eu ministrei sobre o oleiro e o vaso. E o outro recipiente que o Senhor falou ao meu coração foi sobre o odre. Então, hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre o odre e o que o Senhor quer trazer para nós com essa comparação que Ele fez. Gostaria que vocês abrissem comigo lá em Lucas 5, 37. A versão que eu estou usando é a King James. Trinta e 38. Diz assim: E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e tornar-se o vinho novo, e entorna o vinho novo, e os odres se estragarão. Só até aí. Agora abra comigo lá em Mateus 26. A partir do 26 também. Vamos ler a partir do 27. Diz assim: E tomando o cálice e dando graças, disse-lhe: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco, no reino do meu Pai. Até aí. O Senhor, então, Senhor Jesus nos dá uma parábola aqui, a respeito do vinho e do odre. O odre simboliza a nossa vida, simboliza nós mesmos. Fala comigo, o odre está me simbolizando. E o vinho, pastora? O vinho na Bíblia simboliza as boas novas de Cristo Jesus. O vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. O vinho simboliza alegria. O vinho simboliza contentação e contemplação. E nessa parábola aqui, quando Jesus foi questionado a respeito do jejum, então ele falou assim: haverá um dia que vocês precisarão jejuar. Agora não é preciso, porque o noivo está no meio de vocês. Mas haverá um dia que vocês precisarão jejuar. Ou seja, haverá um tempo novo, haverá uma boa nova, haverá algo novo sobre vocês. E então ele discorre essa parábola e entra na questão do odre e do vinho. E aí então ele questiona, ele pergunta, ele fala: pode então alguém pegar um odre velho e colocar um vinho novo? Porque se isso acontecer, o odre não vai aguentar a pressão do vinho, vai se romper, vai se rachar, o vinho vai derramar. Então vai se desperdiçar tanto o odre quanto o vinho. Os dois não servirão mais. E então o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito desse recipiente. Eu estava deitado e o Senhor falou: odre. E eu: sim, Jesus. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito disso. E quando nós entendemos sobre o odre, da mesma forma que eu falei sobre o processo que o vaso leva para ser pronto, para se tornar e alcançar o seu objetivo, ao qual ele foi proposto, ao qual ele foi feito, o odre também tem um processo, Edinho, para ele ser formado. E qual então é esse processo? O primeiro processo
que se faz para se formar o odre é o corte. Fala comigo, o corte. Pega-se então o animal, uma cabra, um cabrito, corta-se então a parte de trás dele. Mata ele primeiro, né? Primeiro há um sacrifício. E depois corta-se então a parte de trás dele. Então o primeiro ato para haver um odre. Dou conta de falar com alguém conversando, está me atrapalhando aqui. O primeiro ato para se formar e se fazer um odre, fala comigo, é o sacrifício. E como nós somos comparados a esse odre, significa que nós, quando o Senhor Jesus nos aceita na presença dEle, quando nós nos tornamos participantes do reino dEle, a primeira coisa que Ele faz é cortar a nossa velha natureza. A primeira coisa que Ele faz é nos tirar da nossa velha natureza para nos inserir e nos enxertar na nova natureza que é Cristo Jesus. E não tem como fazer isso sem o sacrifício. E se nós formos para o sacrifício que Abraão quase fez com Isaac, naquele momento Isaac era o sacrifício. E Isaac não era um menininho, uma criancinha que não tinha força, que não dava conta de lutar. A Bíblia nos conta que quando ele estava caminhando para o monte com o seu pai, ele questionou para o seu pai, que ele estava vendo a lenha, mas aonde estava o cordeiro que estaria sendo sacrificado? E o pai dele respondeu, creio eu que naquele momento Isaac, ele entendeu o que o pai dele iria fazer. Ele entendeu o que Deus tinha pedido para ele. Então, Isaac, ele se doou como sacrifício. Ele poderia se debater, ele poderia, na hora que o pai dele fosse amarrar ele poderia correr, sim ou não? Sim ou não? Não, mas Isaac, ele teve a consciência, o sacrifício sou eu. E quando nós olhamos, nós comparamos essa parábola de Jesus a respeito do odre e do vinho, onde o Senhor fala que o odre somos nós. Para o odre chegar a ser odre, ele precisa passar por processos. Para o odre atingir o objetivo dele, ele precisa passar por processos. E o primeiro processo que se tem para ter um odre é um sacrifício. Nós precisamos sacrificar a nossa velha natureza. Nós precisamos sacrificar o nosso eu. Nós precisamos sacrificar tudo o que a gente acha que é certo e colocar diante do Senhor, para que a nossa mente seja renovada de acordo com a mente de Cristo Jesus. Nós precisamos sacrificar tudo aquilo que nós achamos que é bom demais em nós, nós precisamos sacrificar, porque bom em nós só existe algo chamado Espírito Santo de Deus. Porque a nossa natureza é uma natureza ruim, é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza faz parte de uma depravação total. A nossa natureza sem Cristo Jesus não serve para nada. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender, para eu chegar a ser um odre, eu preciso sacrificar o que Deus está pedindo que eu sacrifique para Ele. Eu preciso sacrificar o tempo que eu gasto com outras coisas. Eu preciso sacrificar as paixões que eu tenho que não é direcionada a Ele. Eu preciso sacrificar tudo aquilo que me afasta dEle, tudo aquilo que me leva a minha velha natureza. Eu preciso sacrificar para que algo seja gerado em mim a partir daquele sacrifício, para que Cristo Jesus possa me arrancar da velha natureza e me enxertar nele, e me esconder nele, e criar em mim uma nova criatura, um novo ser, com um novo caráter, com um novo entendimento e com uma nova vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a curtição. Depois que é feito o sacrifício do animal, que é arrancado a pele, David, é colocado aquela pele, é esticada e colocada sobre a rocha, Adriana. Gente, olha que maravilhoso. Eu estava falando sobre as analogias de Jesus no culto passado, né? E olha essa parábola aqui que Jesus fala, que coisa mais linda. Tem tudo a ver com ele. Fala comigo, tem tudo a ver com ele.
o couro do animal, ainda sanguentado, é colocado em cima de uma rocha, pastora Mônica. Até aquele sangue parar de escorrer. Queridos, se nós realmente queremos algo com o Senhor Jesus, não tem como nós falarmos que abandonamos a velha natureza e não nos fundamentarmos na rocha que é Cristo Jesus. Não tem como. Quando nós falamos, Senhor, o sacrifício sou eu, a minha vida eu entrego a Ti, o Senhor então começa a te conduzir a novos fundamentos, ao verdadeiro fundamento que é Cristo Jesus. Ele coloca você sobre a rocha que é Cristo Jesus. E aquele sangue podre, aquelas coisas ruins, começa a escorrer pela rocha que é Cristo Jesus. E começa a ser justificado por Cristo Jesus. As suas dores que você traz consigo, os seus traumas que você traz consigo, as suas mazelas que você traz consigo, quando você é estendido sobre a rocha, que é Cristo Jesus, Ele começa a estancar o sangue, Ele começa a curar as feridas, Ele começa a transformar o seu caráter, Ele começa a te mudar e a te moldar, de acordo com a forma que Ele quer que você seja, para atingir o objetivo ao qual você foi criado. E depois que ele perde aquele sangue, que ele passa um tempo curtindo na rocha, é pegado aquele couro, pastor Noel, e mergulhado na água. E mergulha na água para lavar aquele couro. Ah, queridos, não tem como falar que nasceu de novo sem ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E ser batizado com o Espírito Santo de Deus não tem a ver com simplesmente eu rodar no manto e falar em línguas, não. Isso é uma das evidências. Ser batizado com o Espírito Santo de Deus significa que eu estou apto a produzir o caráter de Cristo. Significa que agora eu vou ser um dispensador da glória de Deus, um dispenseiro da glória de Deus. Significa que em mim será gerado uma nova criatura, em mim será gerado um novo ser, uma nova mentalidade. Significa que o caráter de Cristo está sendo forjado e formado em mim. Significa que agora eu vou dar frutos de arrependimento. Não tem como falarmos que fomos batizados com o Espírito Santo de Deus sem darmos frutos de arrependimentos. Não tem como falarmos que fomos batizados com o Espírito Santo de Deus e não produzirmos o fruto do Espírito, que é a longanimidade, a benignidade, a paciência, o amor, a paz e a alegria, e por aí vai. Não tem como. Isso tudo começa a ser gerado, é um processo. Não acontece da noite para o dia. Eu não vou entregar a minha vida como sacrifício ao Senhor hoje, Amanda, e de repente vai estar lá um pili-pim-pim e você simplesmente mudou tudo. Não, é um processo. Deus, Ele é um Deus de processo. Fala comigo, Deus é um Deus de processos. Deus, Ele não é o Aladim da lâmpada mágica. Ele é um pai que recebe o filho e coloca o filho nos parâmetros da casa. Uau! Ele é um pai que recebe o filho e educa e ensina. E transforma aquela identidade velha em uma identidade restaurada. Ele é um pai que mostra a sua paternidade perfeita e correta. E depois que é mergulhado ali naquela água, pastor Noel pega e coloca sobre a rocha novamente. Depois que você passa pelo batismo, depois que você entende essa questão de ter o Espírito Santo habitando em você, o que você precisa produzir para que isso seja evidente, você é colocado sobre fundamentos novamente. E o couro fica ali sobre aquela pedra, aquela rocha, e sobre o sol escaldante. Quem é o nosso sol da justiça? Quem é? Jesus.
tem tudo a ver com ele, Carla. Aquele couro fica ali, ó, secando e curtindo sobre a rocha e sobre o sol da justiça, que vai queimando a nossa carne, que vai queimando as nossas vontades, e o couro vai se estreitando, e o couro vai ganhando a forma para ser costurado e para começar a se formar um odre. Queridos, não tem como nós termos uma vida com Jesus ao nosso modo, de qualquer jeito, não. A vida com Jesus tem um padrão, a vida com Jesus exige algo de nós. Não tem como nós querermos algo dos céus, sem passarmos por processos celestiais. Não tem como nós querermos ser um recipiente da glória e da unção do Senhor, sem passarmos por processos celestiais, onde somente Deus e através de Deus nós iremos passar e resistir e romper com aquilo que o Senhor quer que a gente rompa. Deixe o sol queimar mesmo as suas vontades. Deixe o sol da justiça queimar quem você é, quem você chegou até aqui. Deixe o sol da justiça brilhar sobre você e te mostrar a sua verdadeira identidade. Você não foi criado e não foi feito para ser um qualquer um. Você foi criado para ser um recipiente de boas novas. Você foi criado para matar a sede de pessoas. Você foi criado para um propósito. Você não nasceu por um mero acaso. Não, você foi criado, você nasceu para um propósito. Você não é qualquer pessoa. O seu pai, o meu pai, é o Deus Todo-Poderoso. É quem cria meios para te trazer novamente para Ele. O seu pai, o meu pai, é o detentor da verdade. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. O seu pai, o meu pai, é dono do ouro e da prata. Nele tem tudo que você precisa. Nele você achará tudo que você precisa. Esse vazio que você sente só será preenchido com Ele. Existe um vazio no ser humano do tamanho de Deus, aonde somente Ele vai te encher. A terapia ajuda, as libertações e curas espirituais ajudam, mas somente a presença dEle pode preencher, te libertar e te curar e te salvar. Deixe o sol da justiça brilhar sobre você. Agora eu quero que você abra comigo, lá em Salmos 119. Põe a versão da Almeida corrigida, por favor. (119, 81). Quero ler com vocês. Chegou aí? Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero a tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entremente dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Aqui é Davi falando. Davi estava passando por uma crise emocional, por uma crise de sentimento, e ele se compara ao odre na fumaça. Então, significa que Davi sabia o processo para se formar um odre. Porque depois que o couro curte, Amanda, é colocado ele na fumaça do fogo. Pendura o couro, Edinho, e ele fica ali por um bom tempo na fumaça do fogo. E Davi, ele sabia o que significava isso. Sabe por quê? Quando coloca o couro na fumaça do fogo, e ele fica ali, ó, por um bom tempo, escondido, envolvido naquela fumaça, era para 3 coisas. Primeira coisa, ganhar elasticidade.
Segunda coisa, tirar o mau cheiro. Terceira coisa, não deixar que as moscas pousassem no couro. Que era um couro, né, de bicho. Davi sabia disso. Davi fala para o Senhor, Senhor, minha alma está derrubada. Eu estou com alguns questionamentos aqui. Mas deixa eu dizer algo para o Senhor. Eu estou entendendo. Porque eu sei que eu estou diante do Senhor como um odre na fumaça. Eu não estou pronto ainda para o Senhor depositar em mim aquilo que o Senhor me fez para ser depositado. Eu estou entendendo que eu ainda estou num processo. Eu estou entendendo que essa pressão que o Senhor está exercendo e permitindo na minha alma, eu estou ganhando elasticidade. Eu estou entendendo que o Senhor não está deixando moscas pousarem em mim. Eu estou entendendo que a minha mente está sendo guardada e renovada pelo Teu Espírito. Eu estou entendendo, Senhor, que o mau cheiro da minha carne, do meu pecado está saindo. Então está tudo bem. Eu vou guardar os Teus estatutos. Eu vou guardar os Teus mandamentos. Eu vou permanecer. Não importa a pressão que está sendo feita sobre a minha alma. Eu estou querendo sair correndo. Eu estou querendo chutar o pau da barraca. Mas eu vou permanecer. A minha vontade não quer dizer que eu vou fazer. Porque eu entendo que a minha vontade, Senhor, é estar debaixo da Tua soberana vontade. Davi estava falando isso, Amanda. Agora tem Amanda aqui, Amanda ali, Amanda aqui. Cadê a outra Amanda ali? Tem mais Amanda aí. Tem muitas Amandas. O que significa o nome Amanda? Nasceu para ser amada? Que lindo, hein? Amém. Então Davi, ele entendeu isso. E quando o Senhor pega o couro do odre e coloca ele naquela fumaça, nós precisamos entender que tem um tempo correto para estarmos escondidos na glória dele. A fumaça fala de glória, a fumaça fala de poder, a fumaça fala de se envolver com a presença dele, fala de você olhar para um canto e olhar para o outro e não ver distrações, fala de você se envolver com a presença, com o cheiro gostoso do cheiroso Jesus. Fala de você estar totalmente abandonado. Eu não estou vendo o que está na minha frente, o que está do meu lado, o que está do outro, o que está de trás. Eu só sei que eu estou entregue a essa nuvem. Eu só sei que eu estou entregue a essa fumaça, a essa glória. Eu só sei que eu estou entregue à vontade soberana de Deus. Mas como ficar assim, pastora? Se a pressão está grande, não importa se está pressionando, é porque o Senhor quer que você ganhe elasticidade para Ele depositar em você uma unção sobrenatural. Porque sem elasticidade, Patrícia, o odre vai se romper. Não vai aguentar aquilo que Deus quer derramar sobre você. Então não fuja das pressões, não fuja da fumaça que vai tirar o mau cheiro do seu pecado. Não fuja porque é no meio da presença. É quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me espelho nele, mais eu enxergo que eu sou podre, que eu sou pecador, mas eu vejo o meu reflexo nele e eu vou me achegando porque eu não estou vendo a minha natureza, mas eu estou vendo a natureza dele. Eu vou entendendo que quanto mais eu me aproximo, mais santificado eu vou sendo. Quanto mais eu me aproximo, não importa quantos pecados, não importa quão pecador, não importa quão errado, mas quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me abandono na presença dele, mais o mau cheiro vai saindo, mais a vontade de pecar vai saindo, mais a vontade de estar longe dele vai indo embora, e a nova natureza começa a renascer, porque a pressão que eu estou sentindo está produzindo em mim um peso de glória muito excelente. Deus, como eu quero ser odre, Senhor. Porque o processo é difícil, é doloroso, mas é perfeito. É perfeito e é necessário. Tem gente que acha lindo, né? Odres, vinho novo em odres novos. Senhor, me faz um odre novo.
derrama o teu vinho, a tua unção sobre a minha vida, mas não para estudar o que é um processo de ser um odre. Aí tem gente que acha que é só vir nos cultos ao domingo, receber uma palavra. Eu vou hoje no monte orar, vou levar minha vida normal, mas eu estou indo no culto, estou orando de vez em quando, eu tiro uma selfie, posto, todo mundo vendo que eu estou orando. Faço um jejum de vez em quando e está lacrado, está tudo bem. Não, queridos. Ser odre não é pelos seus méritos, é pelo um processo que Deus provoca de dentro para fora em você. Não é as suas condutas religiosas que vai fazer você um dispenseiro da unção de Deus, que Ele quer derramar sobre a sua vida. Não é religiosidade, não é religião, não é o que você faz, não é o quão bom você é, que vai fazer você de um odre apto a levar o peso da glória e um vinho novo. Não é isso o que vai fazer você aperfeiçoado para ser um odre. É o processo que Deus tem para a sua vida. E se for tirado, Solange, o couro da fumaça, antes do tempo, ele é reprovado, ele não vira odre. Ele é jogado fora, ele é descartado. Porque tirou antes do tempo. Não queira pular processos. Não queira pular processos, porque senão você vai ter que voltar lá para trás da fila de novo. Vai ter que começar tudo de novo. Siga os processos corretos. Não importa se a pressão está sendo muita. Quando ele é colocado na fumaça, além dele ganhar elasticidade, que é tirado o mau cheiro, eu falei, e também para não pousar moscas. Quando um pastor, ele pegava uma ovelha, um pastor de ovelha, ovelhinha, animalzinho, e acontecia algum acidente, alguma coisa com ela, e feria a cabeça dela, ele pegava a cabeça dela e ungia, para que as moscas não pousassem. Quando falamos de cabeça, de mente, falamos de mentalidade. Mosca se retrata na Bíblia como Belzebu, o deus das moscas, um espírito maligno que pousa sobre a nossa mente e deturpa os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Deturpa as ideologias, deturpa. Hoje a gente vê que aí o mundo está todo deturpado, porque o mundo jaz do maligno e o diabo ele tem enredado a mente do povo de uma tal forma onde o certo virou errado e o errado virou certo, né? Então, quando nós estamos envolvidos, Edinho, nessa fumaça, até disso o Senhor nos protege, David. A nossa mentalidade é renovada e o Senhor protege aquilo, Ele não permite que nenhum pensamento contrário à nossa identidade, ao nosso respeito, chegue até a nossa mente e desça ao nosso coração. O Senhor guarda a sua mente, o Senhor começa uma transformação de mente, assim como fala em Romanos 12. O Senhor começa a moldar, a transformar a nossa mente. Muitas vezes nós queremos orar para um, orar para outro, derramar unção, fazer isso, fazer aquilo. Mas às vezes nem odre nós somos ainda. Não pule processos. Entenda o tempo e a fase de Deus na sua vida. Não pule processos. Entenda que você vai sim atingir o objetivo, que você vai alcançar o objetivo ao qual você foi criado, mas não pule processos. E depois disso tudo, o couro é costurado e é feito odre. E aí sim, pode se colocar o vinho. Porque o vinho novo, ele ainda vai fermentar. Fala comigo, fermentar.
Então, por que o odre se rompe se for velho, pastora? Porque o odre velho, ele perde a elasticidade. Ele fica um couro duro. Mas o odre novo, ele tem elasticidade. E então, ele vai suportar, Wagner, a pressão da fermentação do vinho. Obrigada. E trazendo para nós, se nós entendermos tudo isso, entendermos esse processo, quando nós passarmos por esse processo e chegarmos a sermos odres novos, não preocupa, Deus derramará o vinho novo. Não preocupa com o vinho não é você que produz. O vinho não é você que é responsável para que ele chegue. O que você tem que fazer é só se preocupar em ser um odre aprovado. Porque o vinho fala da unção. A unção vai vir. A unção é ele que dá. É algo celestial. O processo é terreno. O processo é terreno com ferramentas celestiais. Mas o que ele vai derramar sobre você vai vir. Então se preocupe se você está sendo um odre aprovado ou não. Se preocupe se você não está pulando processos e etapas. Se preocupe se você está entendendo o processo que o Senhor está formando em você para você se tornar um odre. Não se preocupe com o vinho, Amanda. O vinho vai vir. E quando o Senhor fala que nós somos odres, significa que nós somos recipientes de algo que Ele vai derramar sobre nós. E um odre, ele serve não somente para guardar o vinho, mas ele serve para matar a sede e alguém vai beber desse vinho, sim ou não? Então, aquilo que Deus vai derramar sobre as nossas vidas não pode parar em nós. Tem que partir para o próximo. Sabe, então, não é tempo mais de você ficar preocupando simplesmente com unção, e esquecer do processo que você precisa passar para você se tornar aquele canal, onde o Senhor vai passar a unção dele através de você e vai tocar a vida do irmão. E vai tocar a vida da pessoa que está perto de você. E vai te usar da forma que ele quer te usar e te escolheu para ser usado. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. É tudo sobre Ele. Nele nos movemos, nele nós existimos e nos movemos. Eu amo esse versículo. Amo. Eu amo esse versículo. Pastora, mas o que acontece então com o odre velho, que é depositado um vinho, e ele racha, ele arrebenta? A Bíblia fala que perdeu, não perdeu? O odre e o vinho. Mas sabe o que acontece? Não precisa jogar o odre fora. Existe um processo para ele se tornar novamente um odre novo. Sabe o que é feito, Carla? Costura-se aquele lugar que rompeu. O Senhor vem e começa a remendar as rachaduras que existem nas nossas vidas. E aquele couro, aquele odre é mergulhado por um tempo na água e por um tempo no azeite, por um tempo na água novamente. E assim ele passa, Adriana, a ser um odre novo. Queridos, na presença de Deus, ninguém é descartável. Não se descarta ninguém, Aloma. Sabe, não se descarta ninguém. Não se descarta ninguém pela idade, pelo tempo de crente, não se descarta ninguém, porque você está até aqui hoje com um coração duro, cheio de si, cheio de soberba. Não existe um descarte para você, existe uma transformação e uma renovação para você voltar a fluir naquilo que Deus te chamou para fluir. O Senhor quer te mergulhar novamente nas águas do Espírito. O Senhor quer te dar novamente da única água que irá matar todas as suas sedes. E você não terá mais sede de coisa alguma, porque Ele irá preencher todas as lacunas da sua vida. Assim como Ele fez com aquela mulher naquele poço.
O Senhor anunciou uma boa nova para aquela mulher, não importava o tamanho do pecado dela, e aquela mulher, ela conhecia toda a Torá, aquela mulher, ela veio questionar ele com uma religiosidade, mas não é aqui que adora, não sei o quê, não, querida, Jesus falou, não, esquece isso, chegará um tempo, onde vocês adorarão, nem aqui nem ali, mas vocês adorarão em espírito e em verdade, não tem a ver com o que vocês fazem no externo, mas tem a ver com o que eu vou gerar em você de dentro para fora. Tem a ver com o que você entrega para mim de dentro para fora. Tem a ver com a intimidade que você quer comigo. Tem a ver com a verdade que você vai mostrar para mim. Porque íntimo, muitos podem ser, mas verdadeiros nem todos são. Por isso que é espírito e em verdade. Eu tenho muitas pessoas íntimas de mim, mas eu sei aqueles que não são verdadeiros. Eu não sou bobo, você é bobo, você sabe também, né? Então, o íntimo, Dani, muitos podem ser. Mas verdadeiros, nem todos são. Nem todos são. E o Senhor nos chama hoje para isso. E o Senhor nos chama hoje. O Senhor está nos dizendo que vai vir algo novo sobre as nossas vidas, vai vir algo novo sobre esta casa, Aloma, sobre esta igreja. E é preciso que a gente esteja aptos para receber essa unção. É preciso que a gente esteja aptos para se mover de acordo com este novo tempo que está vindo, Célia. Não tem como nós fluirmos em Deus da forma que Ele quer que a gente flua nessa cidade, nesse estado e nas nações, sem nós nos tornarmos odres novos. Não tem como. Não tem como. Não desista das pressões. Não abandone as coisas por causa das pressões. Entenda, se você está sendo pressionado, é porque o Senhor quer que você ganhe elasticidade e suporte aquilo que Ele tem para você. Eu quero que você fique de pé comigo essa noite. Prepara para mim aquela música de domingo passado. Eu não conheço as pressões que vocês têm passado. Eu não conheço. Conheço de alguns, mas a maioria eu não sei. Mas eu quero que você saia daqui hoje com o pensamento: se o Senhor está me pressionando, é porque Ele quer que eu me torne um recipiente da glória e da unção dEle. Pode ser. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Se você vier, eu vou orar com você. Mas eu quero que você entenda que algo novo está por vir. Algo novo está por vir. E você não tem como continuar da mesma forma que você está. Então abrace as pressões e deixe o Senhor transformar o seu caráter. E deixe o Senhor arrancar da sua mente pensamentos que Ele não colocou. E deixe o Senhor arrancar da sua mente sofismas que você mesmo achou que era certo e não é. Deixe a verdade de Cristo penetrar no mais íntimo do teu coração e romper com as estruturas da tua alma e te fazer quem Ele te chamou para ser. Eu não sei o quanto duro você tem sido até aqui, mas o Senhor te fala: deixe eu te mergulhar no azeite novamente. Existe uma unção que eu quero derramar sobre você, mas eu não vou derramar se você permanecer duro como um odre velho, porque senão o que eu colocar sobre você, você vai desperdiçar. E deixa eu te falar algo: Deus não vai desperdiçar a unção dele com pessoas que não querem se dobrar ao azeite e a unção e a glória de Deus. Deus não vai desperdiçar. Deus, Ele quer te mudar, te moldar e te tratar.